Bom dia, galerinha. Aqui é o professor Elvio. Nós vamos para a correção da nossa atividade da página 250 do livro didático, tá bom? Então, galera, nós estamos estudando noção de função. Então, nós temos aqui alguns problemas para resolver. O primeiro problema diz o seguinte: os professores de uma academia recebem a quantia. Vou pegar aqui um marcadorzinho aqui de texto. Recebem a quantia de R$ 45 por aula. Eu vou marcar aqui porque essa informação aqui é importante, tá certo? Então, eles recebem R$ 45 por aula. Isso quer dizer que se eles derem uma aula, eles ganham R$ 45. Se der duas aulas, R$ 90 e assim sucessivamente. Mais uma quantia fixa de R$ 200. Então, recebe também uma quantia fixa de R$ 200 como abono mensal. Então, mensalmente, eles recebem R$ 200, independente deles estarem conseguindo dar alguma aula, né? Eles recebem fixo, né? R$ 200. Agora, se eles derem aula, cada aula vai ser R$ 45. Isso é o salário deles mensal. Então, a quantia Y que o professor recebe por mês, certo? Então, o salário dele, né, mensal, é dado em função da quantia ou da quantidade X de aulas, né? Então, em função da quantidade X de aulas que ele dá durante esse mês. Qual é a lei de formação? Então, ele quer saber a lei de formação da função que relaciona essas duas grandezas. Então, gente, nós já sabemos que função é exatamente a relação entre duas grandezas, né? Então, nós temos aqui a grandeza que é representada pela variável x, né? Que é o salário mensal, né? Desse professor, né? O salário mensal, ou, perdão, gente, estou confundindo aqui, variável x, que representa o número de aulas, certo? Vou botar aqui, número de aulas que ele vai dar por mês, né? Gente, é muito chato escrever com o mouse, mas eu estou tentando aqui. Número de aulas, tá certo? E a variável y é que vai ser o salário. Sabe por quê? Porque a variável y é a variável dependente. Então, ela depende de x, certo? Então, a variável x representa a grandeza número de aulas que ele dá por mês e a variável y representa o salário que ele recebe por mês, né? No caso aqui, o salário mensal. A variável y, aqui no caso, salário, a variável y, ela é a variável dependente. Aí, quando você vai construir a fórmula, sempre a variável dependente vem primeiro, né? Porque ela depende da outra. Então, no caso, você vai usar esses números aqui, ó, que ele deu no problema. R$ 45 é o valor de cada aula. Mas o número de aulas é x. Então, você vai ter que multiplicar 45
por x. Porque, como eu falei, se ele der uma aula, você vai substituir o x por 1. Aí, uma vezes 45 dá 45. Então, uma aula, R$ 45. Se ele der duas aulas, você substitui o x por 2. Então, 2 vezes 45 dá R$ 90. Então, ele vai ganhar R$ 90. Só que, além desse valor variável, né? Ele ainda ganha mais R$ 200 por mês. Ok? Dando aula ou não, né? Só dele estar na academia, ele já está ganhando esses R$ 200. Tá certo? Então, a lei de formação dessa função vai ser exatamente isso aqui, ó. Através dessa lei de formação, você pode fazer o cálculo do salário da pessoa. Se ele trabalhar um dia, ou melhor, se ele der uma aula, ele vai ganhar R$ 45 mais 200, R$ 245. Se ele der duas aulas, ele vai ganhar R$ 90 mais 200, R$ 290. E assim sucessivamente, tá certo? Então, a resposta é só essa mesmo. Agora vamos para a segunda questão. Pega aqui nosso marcadorzinho de texto, porque a gente está lendo os problemas, e quando a gente está lendo o problema, além da gente entender o problema que a gente está lendo, a gente entender o que o problema está dizendo, a gente precisa ir marcando as partes importantes que você vai usar no cálculo, tá certo? Então, no caso aqui, escreva algebricamente a lei de formação de cada função descrita a seguir. Novamente, ele quer o quê? A lei de formação, certo? Então, vamos para a letra A. A cada número real positivo x, associar um número real y, certo? xy, que represente o inverso de x. Então, y, vamos ler aqui. Ele está dizendo que y representa o inverso de x, né? O inverso de x. Nós já sabemos que o inverso de um número, por exemplo, o inverso de 5, nós sabemos que o inverso é 1 sobre 5. Ok? Então, no caso aqui, ele diz que y representa o inverso de x. Então, y é igual, representa igual, né? Igual a 1 sobre x. Agora, a cada número real x, associar um número real y, que representa o quadrado de x menos 4. Então, está dizendo que y representa o quadrado. Quadrado, gente, é potência, tá certo? X ao quadrado. O quadrado de x menos 4. Tá certo? Então, isso aqui é a lei de formação desta função. Vamos para a letra C. A cada número real x, associar um número real y, que representa a metade de x. Então, agora, y representa a metade de x. Então, a metade, gente, quando fala metade, né? Uma quarta parte. Então, você já liga com divisão, né? Então, a metade, x dividido por 2. Aumentado, aí você já sabe que é somado, né? Aumentado de 5. Então, eu estou transformando aqui da língua portuguesa, né? Eu estou transformando aqui para a linguagem matemática, tá bom? Então, y representa igual a metade de x aumentado, que é mais 5, ok? E está respondido aí a segunda questão. Agora vamos para esse problemão gigante aqui. A família Soares, pai, mãe e 2 filhos, olha a família Soares aqui. Pai, mãe e 2 filhos, são um total 4 pessoas, né? Vai acampar durante 2 semanas, então 14 noites, né? 14 dias, né? Então eles vão acampar durante 2 semanas.
em um mesmo camping. Veja os preços a seguir. Então, gente, como ficou muito apagado, eu tive que escrever aqui as informações para a gente poder enxergar melhor, né? Então, aqui no Camping do Sol, para eles pernoitarem, né? Porque eles estão acampando, então durante o dia eles ficam na mata, né? Na cachoeira, pescando, caçando, né? E à noite eles pernoitam, né? Num camping, né? Passam a noite, pernoitar, passar a noite num camping, num lugar onde tem barracas, né? Para eles ficarem acomodados e dormir. Então, no Camping do Sol, é um local onde eles podem acampar, né? Que tem barracas, tem tudo. Eles pagam, na primeira semana, a promoção é a seguinte: na primeira semana, eles pagam R$ 15, né? Eles pagam R$ 15. No caso, o pai e a mãe, né? Vai pagar R$ 30 por noite. Eu já fiz assim mais ou menos o cálculo, né? Para a gente entender, R$ 15, certo? Para pernoitar na primeira semana. Então, eu vou ter aqui, primeira semana, R$ 15. O pai e a mãe já pagam R$ 30, tá certo? Na segunda semana, já tem uma promoção melhor, né? Segunda semana, R$ 14. Então, no caso, o pai e a mãe vão pagar R$ 28. Então, são 2 semanas. Então, na primeira semana eles vão pagar 15, na segunda semana eles vão pagar 14. No total, o pai e a mãe vai pagar por uma noite, né? Na primeira semana eles vão pagar 30, na segunda semana eles vão pagar 28, certo? No total eles vão pagar 58. Agora, crianças, porque no caso eles têm 2 filhos, né? Criança com menos de 5 anos não paga. Olha que promoção legal, né? Criança com menos de 5 anos não paga. Beleza, aí é no Camping do Sol. Agora vamos para o Camping dos Pássaros. No Camping dos Pássaros, só tem um valor, R$ 14, né? R$ 14 para as 2 semanas, certo? No caso, o pai e a mãe, cada um vai pagar 14, então no total o pai e a mãe vai pagar 28 por dia, no caso, né? E R$ 12 pessoas com menos de 15 anos. Então, para os filhos que forem menos de 15 anos, com menos de 15 anos, só vai pagar R$ 12 por noite, tá certo? Aí diz assim: pelas promoções, o local mais barato vai depender da idade das crianças, certo? Então, o preço que eles vão pagar vai depender realmente da idade das crianças, né? Porque vocês viram que, no caso do Camping do Sol, as crianças com menos de 5 anos não pagam. Então, com mais de 5 anos já paga, né? E paga normalmente, né? No Camping do Sol, tendo mais de 5 anos, com mais de 5 anos, já paga normalmente, como os adultos, né? Agora, no Camping dos Pássaros, crianças, pessoas com menos de 15 anos, incluindo as crianças, né? Paga só R$ 12, com menos de 15 anos. Agora, passo de 15 para frente, já paga igual um adulto, né? Então, 12, no caso, R$ 14. Então vamos lá. Pelas promoções, o local mais barato vai depender da idade das crianças. Reproduza e complete em seu caderno o quadro abaixo, em que X representa a idade do filho mais velho. Isso é importante, né? E Y, lógico, a idade do outro filho. Muito bem. Então vamos lá. Eu já deixei aqui preenchido, gente, para que a gente não fique o vídeo não fique muito grande, né? Você tem aqui, por exemplo, vamos começar
a trabalhar aqui com o camping do Sol, tá certo? Depois a gente vai trabalhar com o camping dos pássaros, tá bom? Então, para a gente entender esses valores aqui, que é a resposta, né? Eu fiz aqui algumas explicações, ó. No Campo do Sol, na primeira semana, o pai e a mãe pagam 210. Ó, na primeira semana, o pai e a mãe pagam 210. Na segunda semana, o pai e a mãe pagam 196. Aí você diz assim, por que, professor? 210. Ora, porque na primeira semana, no Campo do Sol, o pai e a mãe vão pagar R$ 30. Como são 7 dias a semana, 3 vezes 7 dá 21. Então, eles vão pagar 210 na primeira semana, o pai e a mãe. Na segunda semana, vai ser 7 dias também, só que R$ 28. 7 vezes 28 dá 196, tá certo? Então, o pai e a mãe não vai mudar, certo? Como diz aqui no problema, ó. Pelas promoções, o local mais barato vai depender da idade das crianças. Então, eu já posso fazer o cálculo da idade dos pais, porque o resultado aqui deles é fixo, né? Não vai mudar. Então, o total que o pai e a mãe vai pagar no Camping do Sol é R$ 406, tá certo? Depois a gente vai analisar só as crianças. Agora, no Camping dos Pássaros, o pai e a mãe vai pagar R$ 14 cada um, né? Então vai dar 28, como nós calculamos aqui, ó. Pai e a mãe 28. Então, no caso aqui, o pai e a mãe, como são 28 dias, então 14 vezes 28 dá 392. Então, o pai e a mãe só vai pagar esse valor. Agora nós vamos analisar as crianças. Para analisar as crianças, nós temos que analisar essas idades aqui, ó. O filho mais velho tendo menos de 5 anos, ó, x menor que 5. O filho mais novo tendo menos de 5 anos. E o filho mais velho, que é o x, tendo uma idade maior, ó, maior ou igual a 5, certo? Vou pegar aqui o... Opa, vou pegar aqui a... Ó, o filho mais velho, que é o x, tendo uma idade maior ou igual a 5 e menor que 15, tá certo? Então, isso quer dizer isso, ok? Esse menino aqui tem uma idade de entre 6, ou melhor, entre 5 e 14 anos, tá certo? Porque a idade dele aqui é maior ou igual a 5 e menor que 15. Então, é entre 5 e 14 anos. Agora aqui, o mais novo tem a idade menor que 5 e o mais velho tem a idade maior ou igual a 15. Aqui, o menor tem a idade maior ou igual a 5 e o maior, mais velho, tem a idade menor que 15. Então, você está vendo que é uma mistura aqui de idades, né? Mas não dá para a gente fazer. Vamos tentar. Vamos fazer primeiro do Camping do Sol. Aí eu preparei a lei de formação para ficar mais fácil, né? A lei de formação, gente, é exatamente isso aqui, ó. P, que é o preço que eles vão pagar, né? No caso, vai ser igual a 406. O que é esse 406, gente? É exatamente o valor fixo, que é o do pai e da mãe, porque a promoção depende só dos filhos, né? Então, 406 mais 203. Por que esse 203? Porque ele diz assim, ó, 203 vezes o número de crianças menores de 5 anos. Eu botei assim, o C, gente, quer dizer, número de crianças. Menor que 5 anos, porque na promoção está dizendo assim, criança com menos de 5 anos não paga, tá certo? Criança com menos de 5 anos não paga. Mas crianças com mais de 5 anos vai pagar normalmente, certo? Então, no caso aqui, eles vão pagar a mesma coisa dos pais, certo? Por exemplo, se não são dois filhos, se o mais velho e o mais novo for maior que 5 anos, eles vão pagar igual aos pais.
Só que em vez de eu botar 406 eu vou ter 203, certo? Por quê? O número de crianças é 2. Então, se os dois forem maior que 5 anos, aí eu multiplico 2 vezes 203 dá 406. Aí 406 mais o 406 vai dar o resultado, tá certo? Então vamos lá, vamos ver como é que fica isso. Ó, na primeira linha, na primeira situação, o filho mais velho é menor que 5 anos. Então, logicamente, o filho mais novo é também menor que 5 anos. Então, eles não vão pagar. Tá certo? Então, quem é que vai pagar? Vai ser só os pais. É por isso que dá 406, gente, ó. Porque como as duas crianças não vão pagar, então o número de crianças aqui que vai pagar é zero. Então, 0 vezes 203 dá zero. 0 mais 406 dá 406, ok? Eu não vou fazer as contas aqui, até por falta de espaço, né? Mas dá para você entender. Como nenhuma das crianças vai pagar, então 0. 0 vezes 203 dá 203, dá 0, né? Mais 406, 406. Então, o resultado dá 406, ok? Agora vamos para a segunda situação. O filho mais novo é menor que 5 anos, então ele não vai pagar. Já o mais velho vai pagar, tá certo? Então vai ficar 406 mais, ó, como só um filho vai pagar, 1 vezes 203 dá 203, somado com 406 dá 609, tá certo? A mesma coisa aqui, ó. Y menor que 5 anos. O mais novo não paga, o mais velho maior ou igual que 15. Então, só vai pagar o mais velho. Então, vai ficar número de crianças que paga uma. 1 vezes 203 dá 203, mais 406 dá 609. Aqui, o mais novo é maior ou igual a 5, tá certo? Então, ele vai pagar também. Então, vai ser duas crianças que vão pagar. Então, vai dar 2 vezes 203, dá 406. 406 mais 406 dá 812. Aqui, o mais novo é maior ou igual a 5 anos e menor que 15. Então, ele vai pagar, né? Porque ele é maior do que 5 anos. E o mais velho também é maior que 5 anos. Então, eles vão pagar. Então, 2 vezes 203 dá 406, mais 406 dá 812. E aqui, por último, o filho mais novo é maior ou igual que 15. Então, se o mais novo é maior ou igual que 15, o mais velho é maior também. Então, no caso, vai acontecer a mesma coisa. Os dois vão pagar, dá 406, mais 406 dá 812. Tá certo? Bom, agora nós vamos para a segunda situação para a gente entender os números. No campo dos pássaros, a lei de formação é diferente. Eu botei assim, ó. O preço a pagar, que é P, vai ser igual a 196 por adulto, tá certo? Por adulto. Sabe por quê? Ele diz aqui, ó, no campo dos pássaros, ele diz o seguinte: R$ 12 pessoas com menos de 15 anos. Observe. Com menos de 15 anos, R$ 12. De 15 anos para frente, já é adulto. Já paga R$ 14, tá certo? Então, com menos de 15, paga 12. Com 15 para cima, já é adulto. Já vai pagar igual o pai e a mãe. Aí eu botei o seguinte, ó. O pai e a mãe, nós calculamos aqui, dá 392. Aí eu dividi por 2 para ser o valor de um adulto, que dá 196. Então, quando a criança tiver uma idade de 15 anos para cima, ele vai pagar igual o pai e a mãe. Então, vai ficar, ó, no lugar desse A de adulto, você pode substituir por 3. Aí vai ser 3 vezes 96. Agora, 168, professor, o que significa? 168, gente, é criança menor que 15 anos, tá certo? Então, se uma das crianças for menor que 15 anos,
Então, vai ser 1 vezes 168. E o que é esse 168? É R$ 12 vezes 14, certo? 12 vezes 14, porque o preço para crianças menor que 15 anos é de R$ 12, vezes 14, porque são 14 noites, dá 168, tá certo? Então essa aqui é a fórmula. Não precisava esse menor que 15 anos não, mas eu botei para que a gente lembre, né? Para facilitar a nossa lembrança. Então vamos fazer pelo menos aqui duas para a gente poder passar para frente, tá certo? Porque as respostas já estão aqui. Eu estou apenas explicando para vocês como é que responde. Aí vamos responder umas duas para o vídeo não ficar muito grande. Observe aqui, ó. Na primeira situação, a criança mais velha, ela é menor que 5 anos. Então vai pagar quanto? Vai pagar 12, tá certo? Vai pagar 12. Então, no caso, se a mais velha é menor que 5 anos, com certeza a mais nova é mais nova do que ela, certo? Então, no caso, as duas vão pagar 12. Então, você vai botar bem aqui, no lugar do C, você botar 2. Então, 2 vezes 168. Como sobrou o pai e a mãe 2 vezes 196. Tá certo? Vamos fazer as continhas para você ver como dá certinho, ó. Vamos lá. 2 vezes 68 dá igual a 336. Mais 392 dá igual a 728. Ok? Então, dois adultos, 196, 392. Duas crianças, 168, dá 336. Somando 336 mais 392 vai dar igual a 728. Ok? 728. Você pode substituir os valores sem medo, que sempre vai dar certo, usando essa fórmula aqui. Deixa eu apagar aqui. Então vamos para a próxima questão e última. Fernanda trabalhou no projeto de uma empresa de arquitetura durante o ano de 2019. O preço total de X reais o preço total de X reais por esse projeto foi pago a Fernanda em parcelas a cada 2 meses, da seguinte maneira. Então, galera, o preço que ela recebeu foi X reais, certo? Ela recebeu X reais, só que ela recebeu em parcelas, certo? A cada 2 meses, da seguinte maneira. Então, aqui, ó, esse 0,1, gente, se você multiplicar por 100, ó, porque aqui 0,1x quer dizer a mesma coisa, que é 10% de x. Ou seja, no mês de janeiro e fevereiro, ela recebeu 10% do valor do projeto, né? Do valor que foi o projeto. Ela recebeu 10%. No mês de março e abril, ela recebeu também, se você multiplicar esse 0,1 por 100, você vai perceber que ela também recebeu 10%. Ou seja, em março ela recebeu 5% e em abril ela recebeu 5%, porque era pago de 2 em 2 meses. Então, no total, março e abril, ela recebeu 10%. Então, como é que eu estou escrevendo esse 10%? É só isso aqui, gente, ó. 0,1, ó, entenda que é muito simples, ó. 0,1 é igual
a 1 sobre 10, certo? 1 sobre 10. Se eu quero transformar 1 sobre 10 em porcentagem, eu pego esse 1 sobre 10 e multiplico o numerador por 10 e o denominador também por 10. Aí você vai dizer assim, por que, professor, por 10? Porque eu quero transformar em porcentagem. E eu quero uma fração equivalente que o denominador seja 100. Porque porcentagem nada mais é, gente, do que uma fração com denominador 100. Então, se eu quero uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, vai ficar 10 sobre 100. E o que é 10 sobre 100, gente? 10 sobre 100 é igual a 10%. Tá certo? 10%. É a forma de você representar. Então, no caso aqui, nós temos aqui, ó, no mês de maio e junho, ela também recebeu 10% de X. X é o que, gente? É o valor do projeto, o valor total. Aqui, ó, 0,2. Aqui já representa 20%, tá bom? 20% de X. Agora aqui já representa 25% de X. E no mês de novembro e dezembro, ela recebeu 25% de X. Se eu quisesse saber só no mês de novembro, ela teria recebido o quê? A metade de 25, que seria o quê? 12,5. Né? Se você dividir 25 por 2, 20 será 10, 5 será 2,5, então 10 com 2,5 dá 12,5. Então, 12,5%. Ok? Então, no caso aqui, ele diz o seguinte: para não se atrapalhar com as finanças e também para economizar para um custo futuro, Fernando decidiu gastar mensalmente 5% do valor total desse trabalho. Então, todo mês ela gastou 5% do que ela ganhou, tá certo? Todo mês. Então, vamos fazer. Eu fiz um aqui, para ser mais rápido, gente, eu vou botando aqui para vocês verem. Ó, em janeiro, ela ganhou quanto? 5%. Ó, porque eu falei para vocês, janeiro e fevereiro ela ganhou 10%. Então, 10% significa que em janeiro ela ganhou 5%, em fevereiro ela ganhou 5%. Então, em janeiro ela ganhou 5%. Gastou 5%, como está dizendo aqui, ó, Fernanda decidiu gastar mensalmente 5%. Então, ela gastou 5%, ficou com quanto? Com zero. Quer dizer, ela gastou tudo que ela recebeu no mês de janeiro. No mês de fevereiro, a mesma coisa. No mês de março, a mesma coisa. No mês de abril, a mesma coisa. Ó, você observa que abril, ó, março e abril, ela recebeu 10%. Significa que ela recebeu 5%. Em cada mês, gastou 5%, ficou com zero. No mês de maio, a mesma coisa. Não sobrou nada, né? No mês de junho, mesma coisa. No mês de julho, observe que no mês de julho e agosto, ela recebeu 20%. Significa que em julho ela recebeu 10, em agosto ela recebeu 10. Então, se ela recebeu 10 em julho e ela gastou 5, ela ficou com 5. Ó. Aqui ela já economizou 5. Né? Então, continuando. Agosto também economizou 5. Setembro. Ó, setembro ela já ganhou, setembro e outubro, ela ganhou 25%. Mas dividindo para os dois,
Em setembro ela ganhou 12,5, gastou 5, ficou com 7,5. Em outubro ela também ganhou 12,5, gastou 5, ficou com 7,5. Então tá sobrando aí um dinheirinho, né? Em novembro, a mesma coisa. E em dezembro, a mesma coisa. Tá certo? Então, na letra A diz assim: quanto Fernanda poupou no total? Ora, ela poupou o quê? 5, 10, né? Aqui, ó, 5 mais 5, né? 10%. 7,5 mais 7,5 dá 15. Mais 7,5 mais 7,5 dá 15, totalizando 30. Então, no total, gente, ela economizou 40%, certo? Fazendo o cálculo inverso, 40%, eu vou fazer aqui para vocês verem. Ó, marcador não, caneta. Ó, vou fazer aqui. 40%. Aí eu vou, gente, dividir por 10. Dividir por 10 é só cortar esse zero aqui, ó. Corta o zero em cima e corta o zero embaixo. Então vai ficar 0,4, certo? Então, 40% de x é a mesma coisa de 0,4 de x. Então, o que foi que ela economizou durante esse um ano, né? Gastando 5% por mês? Ela economizou 0,4x, ou 40% do que ela ganhou, certo? Bom, letra B. Fernanda quer fazer um curso de pós-graduação que custa 20 mil. Então, o custo do curso é 20 mil. Para que ela pague integralmente esse curso com o dinheiro poupado, qual deve ser o valor mínimo? Qual deve ser o valor mínimo de X? Então, nós sabemos que ela poupou 40%, né? Vamos lá, ó. Eu fiz a continha aqui para vocês verem, ó. Ela poupou 40% de X. O valor do curso é 20 mil. Ela quer pagar com esse dinheiro que ela economizou, certo? Ela quer pagar com esses 40%, que eu transformei aqui em 0,4. Então, esse 0,4 tem que ser igual ao valor do curso, tá certo? O valor do curso. Então, 0,4 é a mesma coisa de 40% de x. Então, 40% de x tem que ser igual ao valor do curso, certo? Porque ela não tem de onde tirar esse dinheiro. O dinheiro é só do que ela economizou. Então, gente, para que 40% de x seja igual a 20 mil, quanto deve ser o valor de x? Então, você vai calcular o valor de x. Você vai isolar o x no primeiro membro e vai levar o 0,4 dividindo para o segundo membro, tá certo? Dividindo os 20 mil, ok? Então, vai ser assim, ó. Vai ser 20 mil dividido por 0,4. Ah, professor, eu não sei fazer essa conta, não. Ó, multiplique por 10. Você já conhece. Fração equivalente, ó. Multiplique por 10. Aí você vai ter, ó, em vez de 20 mil, você vai ter 200. 1, 2, 3. 200 mil dividido por 4. Tá certo? Essa vírgula caminha uma casinha para frente, fica 4. Então, 200 mil dividido por 4 vai dar igual a 50 mil, né? É a mesma coisa que você dividir, ó, 200 dividido por 4 dá 50, né? Aí acrescenta os 3 zeros, 50 mil. Tá certo? Então, o valor
de X tem que ser 50 mil. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que o projeto que ela produziu, né? Fernanda trabalhou num projeto, né? E esse projeto que ela produziu, esse projeto arquitetônico, deu para ela 50 mil reais, tá certo? 50 mil reais. E todo mês ela gastou 5% do valor que ela ia recebendo bimestralmente, né? E com o que sobrou, ela pagou ainda um curso de 20 mil. Então, isso quer dizer que o projeto, né, que ela trabalhou e que ela recebeu durante um ano foi de 50 mil reais. Projetinho bom, né? Então, galera, terminamos aí dois problemas pesados, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, é só procurar o professor Elvio pelo privado que a gente esclarece melhor, tá bom? Então, vamos continuar com a nossa aula e hoje falando de função afim. Obrigado pela atenção.